Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor e um bom dia aos nossos amigos que estão nos vendo neste momento. E hoje nós vamos falar sobre a lição de número 11, sobre a teologia de Eliú e o sofrimento é uma correção divina. Mas antes de iniciarmos a nossa lição, eu queria fazer uma oração neste momento. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, por este momento, o qual nós estamos aqui na tua presença, e vamos agora falar um pouco, Senhor, da tua palavra. O Senhor vem nos direcionar, Senhor, a todo momento, diante desta lição, e que através dessa lição o Senhor seja canal de bênção para todos que estão nos assistindo neste momento. Eu te glorifico, Senhor, pela minha vida, pela vida da minha família, pela vida do teu servo que aqui está. Nós te agradecemos por tudo, Pai, em nome de Jesus. Nós vamos dar início a esta lição. Prometo ser bem objetivo nas minhas palavras. Hoje, falando sobre a teologia de Eliú e o sofrimento é uma correção divina. O texto áureo vai dizer: ao aflito livra da sua aflição, e na opressão se revela aos ouvidos. João, capítulo de número 36, 15. A verdade prática vai dizer: o sofrimento não deve ser visto apenas sob o aspecto punitivo, mas principalmente educativo. Eu vou estar lendo a leitura bíblica em classe, os irmãos que estão nos assistindo neste momento, acompanha aonde, aí na sua casa, aqueles que não estão podendo estar na igreja devido a esta pandemia que nós estamos passando, mas eu vou estar lendo a leitura em classe. Os irmãos acompanham aí, e para nos ajudar também a lecionar hoje, nesse dia 13/12, nesta manhã. Amém? Jó capítulo 32. Texto áureo, eu tinha falado João, mas é Jó capítulo 36, 15. Jó capítulo 32 vai dizer: então aqueles 3 homens cessaram de responder a Jó, porque era justo aos seus próprios olhos. O 2: e acendeu-se a ira de Eliú, filho de Baruqueu, o buzita da família de Ram. Contra Jó se acendeu a sua ira, porque se justificava a si mesmo mais do que a Deus. Também a sua ira se acendeu contra os seus 3 amigos, porque não achando que responder. Todavia condenavam a Jó. Eliú, porém, esperou para falar a Jó, porquanto tinha mais idade do que ele. Jó 33. Assim, na verdade, ó Jó, ouve as minhas razões e dá ouvido a todas as minhas palavras. Eis que já abri a minha boca, já falou a minha língua debaixo do meu paladar. As minhas razões sairão da sinceridade do meu coração, e é a pura ciência dos meus lábios. Ó Espírito de Deus, o Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Respondeu mais Eliú e disse: ouvi vós, sábios, as minhas palavras, e vós, instruídos, inclinai-os os ouvidos para mim. Porque o ouvido prova as palavras como o paladar prova a comida. O que é direito, escolhamos para nós, e colhamos entre nós o que é bom. Porque Jó disse: sou justo e Deus tirou o meu direito. Apesar do meu direito, sou considerado mentiroso. A minha ferida é incurável
embora eu esteja sem transgressão. Jó 36, versículo 1 a 5. Prosseguiu ainda Eliú e disse: espera-me um pouco e mostrar-te que ainda há razão a favor de Deus. Desde longe repetirei a minha opinião e ao meu Criador atribuirei a justiça. Porque na verdade as minhas palavras não serão falsas contigo. Contigo, esta é um sincero na minha opinião. Eis que Deus é muito grande, contudo, ninguém despreza. Grande é em força de coração. A introdução, eu vou ler e depois eu vou estar explicando, e os irmãos vão acompanhando. A introdução, vou ler a introdução agora. Veremos a teologia de Eliú exposta em 4 grandes discursos teológicos. Esse discurso se contrapõe ao que Jó e seus amigos proferiram. Para Eliú, os amigos de Jó falaram na exposição de suas ideias, ou ao patriarca. Este, por outro lado, se equivoca a apresentar o seu conceito de Deus para fundamentar sua defesa. Assim, mostraremos que Eliú revela um Deus soberano que age segundo o seu conselho e não está obrigado a dar resposta ao homem. Além de não haver qualquer injustiça em suas ações, pois, segundo o jovem amigo de Jó, o sofrimento é uma ação pedagógica de Deus para corrigir o homem. Vamos para o ponto de número 1, e depois que eu ler esse ponto de número 1, eu vou começar a explicar a introdução e vou ser bem objetivo nas minhas palavras, até porque os irmãos já estão estudando bastante essa lição, creio, essa lição, mas nós vamos estar fazendo um resumo bem objetivo nesta lição de hoje, para que os irmãos entendam, né? Vamos falar com objetivo, mas que os irmãos possam entender também o que e o porquê desta teologia de Eliú nas minhas palavras, o qual eu vou estar explicando aos irmãos aqui nesta manhã. O primeiro ponto vai falar do sofrimento como uma forma de revelar a Deus. E diz assim o primeiro tópico: Deus é soberano. Nesse primeiro discurso, Eliú destaca a queixa de Jó, porque Deus não lhe respondera. Para o jovem amigo do patriarca, este não leva em conta a majestade divina que distingue o Criador de sua criatura. Nesse sentido, Jó havia ignorado que Deus é infinitamente maior do que o homem e não precisa explicá-lo acerca das suas ações nem de seu silêncio. O tópico 2. O orgulho do homem priva-o de ouvir Deus. Todavia, mesmo sendo um ser transcendente, Deus não deixa de se revelar ao homem quando julga necessário. Por isso, Eliú não aceita o argumento de Jó sobre o silêncio de Deus, pois ele fala ao homem de várias maneiras, incluindo sonhos e visões. De acordo com Eliú, o problema não é o silêncio do Altíssimo, mas o argumento humano que não lhe permite escutá-lo. O jovem acredita que mesmo o patriarca, considerando-se moralmente puro, padece do pecado do orgulho. Na visão de Eliú, a revelação de Deus tem um propósito de livrar o homem da soberba que o conduzirá à morte. Tópico 3. O ministério da redenção além de sonhos e visões. Eliú também destaca que Deus usa a enfermidade como um dos canais de comunicação entre Deus e homem. Por causa dela, ele pode enviar um anjo para anunciar a Jó o seu dever, dizer o que ele deve fazer e também interceder em favor da saúde do patriarca. Dessa forma, esse mensageiro
anuncia o que é justo e bom a fim de recuperar o estado de justiça que Jó desfrutava antes da enfermidade. Meus irmãos, nós temos aqui um jovem onde ele tenta, Eliú, ele está falando, um ponto que nós podemos observar aqui, é que quando ele fala, ele destaca a queixa de Jó, porque Deus não lhe respondera, para que o jovem amigo do patriarca ele leve em conta a manifestação divina do Criador e as criaturas. Nesse sentido, ele está falando que Jó está ignorando a infinitamente maior do que o homem e não precisa explicá-lo de Deus. O que nós vemos aqui, e para entender e explicar para os irmãos, o Eliú, quando ele fala que Jó, ele está ignorando a soberania, né, que nós, como criatura, nós somos dependentes do Criador. E isso, o Eliú está com toda certeza, e ele está certo nessa palavra, onde ele fala que nós, como criatura, nós somos dependentes do Criador, e esse Criador é Deus. Porém, quando ele fala que Jó, ele está padecendo por conta do pecado, da sua arrogância, mas nós vemos que Jó foi um homem correto, reto, na presença de Deus. Porque quando o Satanás olhou na terra e ele viu a sinceridade de Jó no coração de Jó, ele falou, olha, ele chegou para Deus e falou, olha, ele tem estudo, ele está na sua presença, porque ele tem tudo, ele é rico, ele tem fartura, ele tem uma família bonita, não é isso? Mas quando Deus falou para Satanás, falou assim, olha, pode tocar em tudo que ele tem, toca em tudo que Jó tem, pode tocar, não tem problema, mas uma coisa você não pode tocar, é no espírito de Jó, na vida dele, isso você não pode tocar. E quando Satanás tocou em tudo, destruiu tudo que Jó tinha, acabou tudo que Jó tinha. Imagine agora um homem que tinha tudo, era rico, ele era rico, ele podia chegar em qualquer lugar, vamos botar nos dias atuais, podia chegar e comprar o que ele quisesse, ele era rico, ele tinha muito dinheiro. E de uma noite para o dia, ele perder tudo e ainda ficar enfermo. Então, quando ele está falando que ele não, é por conta do pecado que Deus estava em silêncio. Não, mas agora nós vamos entender também que quando Deus começa a fazer algo e que possa vir em contra a nossa vida, nem sempre nós estamos em pecado ou pecamos. Mas Deus, muitas das vezes, Ele faz com que nós passamos por certas situações, para que nós possamos enxergar e entender que Ele ainda continua sendo Deus, e que nós somos criatura de Deus, e não somos criador. E nós ainda somos dependentes de Deus. E quando nós temos essa convicção de dependência de Deus na nossa vida, sermos dependentes de Jesus na nossa vida, com certeza, nós vamos, como aconteceu na vida de Jó, nós vamos continuar falando sobre a lição, e lá na frente, o que Deus proporcionou para a vida de Jó. Sim, no momento agora, ele perdeu tudo. Tem tudo. E o homem, nós como carne, como homem, quem não vai murmurar? Quem não vai ficar triste? Imagine de uma noite para o dia o homem perder tudo que ele tinha. Mas isso não quer dizer a forma que Eliú está falando. Não, mas é por conta do pecado, da soberba. Não, Deus está em silêncio, é por isso. Isso é um ponto onde, na teologia de Eliú, que quando o comentarista também vai falar no final, ele vai falar que é um ponto que não condiz com o que aconteceu naquele momento. Porque o que Jó passou, o que Jó estava passando, foi permissão de Deus, para que ele vê que mesmo o homem na lama, sem nada mais, perder tudo, ele ainda não ia negar a Deus. Aquilo ali que estava acontecendo na vida de Jó, mesmo que foi uma coisa terrível na vida de Jó, mas foi para que o homem visse que Deus ainda continua sendo Deus, e Ele é soberano, e mesmo em toda a adversidade que Jó passou, ele continuou sendo fiel a Deus.
Ele continuou perseverando e continuou sendo fiel. A ponto da mulher virar para ele, a sua própria mulher, a mulher que ele tinha seus filhos, sua família, constituiu uma família, virar para ele, amaldiçoa esse Deus e morre. Amaldiçoa ele e morre. Mas Jó virou para ela e falou, olha, nu vim do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá. É tudo de Deus, é tudo dele. É tudo dele. Mas mesmo assim, Eliú, ele contestando Jó, não, mas não pode. E nessa contestação falando acerca que Jó poderia estar passando porque ele estava pecando, a arrogância, ele tinha algum pecado. Assim como os 3 amigos, né? Os 3 amigos de Jó. Mas sabemos que Jó foi reto, fiel ao Senhor, porque se Deus visse algo que ia tirar Jó, afastar Jó da sua presença, jamais Deus, conhecedor do coração do homem, conhecedor da sua criatura, porque foi Ele que nos criou, Ele não iria fazer com que Jó passasse por este problema o qual Jó enfrentou e passou. Então, Deus sabia da sinceridade e a comunhão que ele tinha em seu coração. Passando para o tópico 3, sonhos e visões de Eliú acerca que Deus usa a enfermidade como canais de comunicação entre Deus e o homem. Por causa dela, ele pode enviar o anjo para anunciar a Jó e seu dever, dizer que ele deve fazer também, interceder a favor da saúde do patriarca. Dessa forma, esse mensageiro anuncia que é justo e bom a fim de recuperar o estado de justiça que Jó desfrutava antes da enfermidade. Ele está falando que, com certeza, Deus, como falei, Deus tem várias formas de nos advertir e de nos corrigir de forma, pode ser enfermidade, pode ser uma perca, mas o importante, quando Deus quer nos corrigir, Ele corrige aquele que ama. Porque não um pai, eu como pai, eu corrijo meu filho, porque eu amo meu filho e não quero que ele se perca. Eu não quero que ele se perca neste mundo. E Deus, Ele quando nos corrige, Ele está nos permitindo a continuarmos na presença dele, está nos permitindo e dizendo, olha, eu te amo de uma tal forma que eu estou fazendo você passar por isso, para que você não venha desviar e se afastar da minha presença. E Deus tem várias formas de falar com o homem, tanto pode ser na enfermidade, ele tem em sonhos, em visões, mas Deus sempre ele vai ter uma conexão com o homem que é a sua criatura. E quando ele fala que Deus tem várias formas de falar com o homem, é verdade. Talvez pode ser pela enfermidade, pode dizer, mas isso não quer dizer que talvez eu pequei, mas sim que Deus está fazendo com que eu continue na presença e não venha se desviar dos seus caminhos. Quando Deus vê que nós muitas vezes estamos tentando andarmos de qualquer maneira, Ele vai dar um puxãozinho e traz nós novamente para a sua presença. Ele nos traz novamente para uma comunhão sincera com Ele. E para isso acontecer muitas vezes, nós temos que chorar, nós temos que perder algo precioso para enxergarmos que não vale a pena se afastar de Jesus, que não vale a pena perder a comunhão com Jesus. O tópico 2, o ponto 2, vai dizer acerca do sofrimento como meio de revelar a justiça soberana de Deus. A justiça, tópico 2, então, tópico 1, a justiça de Deus demonstrada. Quando defende a justiça de Deus, Eliú faz coro com seus amigos na acusação contra Jó. Em sua perspectiva, os argumentos de Jó não passavam de insolência, como pode
o Todo-Poderoso agir com justiça, conforme Jó deixou subentender. Deus jamais age injustamente, pois isso contraria sua própria natureza. Como eu ouvi falar, imagine um homem, hoje ele tem tudo, amanhã ele perde tudo, perde bens, perde sua fortuna, perde sua família, e Eliú, ele está questionando a Jó. Ele está questionando a Jó por isso, porque ele fala, em sua perspectiva, ele está falando, o argumento de Jó não passava de insolência. Ele está querendo dizer que Jó era insolente, ele não estava querendo aceitar a correção que Deus estava fazendo com ele. É isso o questionamento de Eliú. Não, você está sendo corrigido porque é o pecado do seu orgulho, Jó. É o seu orgulho. Por isso que Deus não está falando com você, porque Deus ficou em silêncio, né? Mas quando eu havia falado, Deus fez com que Jó passasse por isso, porque o próprio Satanás chegou até Deus e falou: olha, eu quero ver, está vendo seu servo Jó? Satanás estava vendo que Jó era sincero, correto, tinha um coração puro diante de Deus. E o próprio Satanás falou: está vendo seu servo Jó lá? Ó, deixa eu tocar nele. Deixa eu tocar nas coisas dele, para ver que ele não vai se desviar, que ele não vai te negar, que ele vai falar mal, ele vai murmurar. E é isso. E quando Eliú fala, não, mas Deus não está falando porque ele está em silêncio por conta do seu orgulho, porque você está em pecado, algo em você está faltando. Mas Deus estava em silêncio, mas no silêncio de Deus, muitas vezes Ele está trabalhando na minha vida e na sua vida. O silêncio de Deus para nós achamos que Deus não está falando conosco, Ele muitas vezes está falando comigo, está falando com você. Talvez está falando com você agora, na sua casa, no seu lar. Deus tem falado com você, Ele tem abençoado a sua vida. E muitas das vezes você fala: Senhor, por que está acontecendo com a minha vida? Talvez eu estou abandonado, o Senhor não fala comigo mais, mas Deus está em silêncio. Mas muitas vezes Ele está trabalhando ao seu favor. E é isso que nós temos que se apegar. E é isso que nós temos que buscar em Jesus. O tópico 2 vai falar do caráter justo de Deus. Para não haver dúvida, Eliú passa a descrever o caráter justo de Deus. Ele age com justiça quando retribui o homem que ele merece. Deus não precisa prestar conta de seus atos a ninguém, visto que não recebeu autoridade de nenhum outro ser criado. Como provedor de vida humana, Ele tem todo o poder de manter ou não a humanidade. O Todo-Poderoso não faz acepção de pessoas, quer sejam reis, nobres, pobres. Deus é onisciente e, como tal, conhece os passos e a intenção de todos os homens, sem precisar inquiri-lo em juízo. Ele é justo para punir os maus. O que nós estamos vendo aqui é que Eliú, ele está falando muito. E quando ele fala, ele está falando muito na justiça. Ele está falando muito sobre justiça. Mas nós vamos lendo na frente, eu vou dar eu vou falar alguns versículos, uma referência bíblica, sobre o amor de Deus para conosco. No final da lição, eu vou falar, e ele fala muito sobre justiça. Ele está frisando muito sobre a justiça de Deus, e que Deus não tem que dar satisfação ao homem nenhum, a criatura nenhuma. Até um ponto, ele não tem que dar satisfação à criatura, porque ele é o Criador. Mas ele não fala, Eliú aqui, ele não está citando que Deus também, ele é juiz
ele é justo, juiz, ele é advogado e ele também é amor, né? Nós não podemos deixar também que Deus ele age com justiça, mas ele também age com amor, né? Então ele fala muito sobre a justiça aqui de Deus, ele fala muito sobre o caráter justo de Deus, porque Deus é justo, ele continua sendo justo, né? E quando ele fala que não existe para pobres, ricos, nós estamos passando por uma situação semelhante a essa lição que nós estamos vendo aqui. Hoje nós temos uma pandemia, nós temos uma enfermidade que não existe classe social e não existe poder aquisitivo para esta pandemia, porque não existe ainda um tratamento específico em um melhor hospital para esta pandemia, para esta enfermidade. E a todos, tanto rico, tanto pobre, tanto aquele que tem muito dinheiro, não adianta. Vai ter que passar pelo mesmo procedimento, pelo mesmo hospital, e se for aprovada esta vacina aqui no Brasil, ele vai ter que tomar a mesma vacina do que um pobre, que um negro, um branco, né? Raça, todos os tipos de raça vão ter que tomar a mesma vacina para se curar desta enfermidade. E quando ele fala que não existe raça, não existe pobre, não existe rico, nisso ele está totalmente certo. Porque Deus, ele não distingue o homem pelo que ele tem, pela sua classe social que ele tem. Deus distingue o homem pelo pecado, sendo que se ele for pecador, Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Deus tem todos, ele quer todos, ele veio para todos, mas nem todos o quiseram. Deus veio para toda a humanidade, mas nem toda a humanidade quer. E ele não distingue o rico, o pobre, né? Que se você é dessa raça, de outra raça, não. Deus, ele não distingue. Que se tiver de cair enfermo, não é porque é rico ou porque é pobre. Foi o que aconteceu na vida de Jó. Quando ele foi tocado pela enfermidade, ele era muito rico. Ele não era pobre. Mas Deus, ele tocou na vida de Jó para que pudesse mostrar para nós, hoje na vida atual e naquele momento, naquela época, o poder de Deus sobre a tua criatura. Por ele ser o Criador, ele estava mostrando a ele o poder de Deus sobre a vida dele. E mostrando a ele que era capaz, que Jó, mesmo na sua limitação, sofrendo, ali perdeu tudo, ele ainda continuou sendo fiel a Deus. E Deus estava mostrando a sinceridade do homem e mostrando para nós, como homem, que é possível a servir a Deus em toda circunstância da nossa vida. Não existe momento correto para adorar a Deus. Não existe um protocolo não, eu só posso adorar a Deus hoje porque eu estou bem. Não, adorar a Deus, buscar ao Senhor, estar em comunhão com Cristo, é em toda circunstância da nossa vida e em todo momento da nossa vida. Não foi diferente na vida de Jó. Ele perdeu tudo, perdeu família, perdeu filhos, mas ele continuou ali, ainda temente a Deus. Tópico 3. A defesa da soberania de Deus. Atente para a seguinte pergunta: será que Deus deve recompensá-lo segundo o que você quer ou não quer? Eliú encara o capítulo mostrando a Jó que Deus, em sua soberania e livre vontade, não tem obrigação de agir segundo o querer do homem. Sendo soberano, ele não está sujeito a qualquer julgamento humano. Por todo o livro de Jó, o autor destaca a soberania divina. Um exemplo disso está claro o uso da palavra todo-poderoso, que ocorre 31 vezes para Eliú. Portanto, por ser soberano, Deus jamais age com injustiça, como Jó dera a entender. Todavia, é precioso destacar suas coisas sobre fala de Eliú. Principalmente, ele, assim como seu amigo, erra, por partir do princípio que Jó havia cometido pecado. Em segundo lugar, Eliú ressalta apenas a justiça de Deus.
e nada diz acerca da sua misericórdia. Para ele, o Altíssimo havia posto sua justiça soberana acima de seu amor, o que é um erro. Deus sem dúvida alguma é justo, mas grandiosamente amoroso e misericordioso. Como eu falei, para explicar melhor esse tópico aqui, nós vamos dar algumas referências bíblicas acerca do amor de Deus. Deus, quando fala de amor, ele é justo, mas ele também é misericordioso. Falando um pouco, vou ler algum versículo sobre a misericórdia de Deus. Efésios, capítulo de número 2, versículo de número... Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 3 e 5, vai falar um pouco sobre a misericórdia de Deus. Capítulo 2, versículo 5, 3 e 5 diz assim: entre os quais todos nós também antes andávamos, nós nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Está falando sobre a misericórdia. E continuando sobre a misericórdia de Deus, quando o próprio Jesus, ele andou aqui na terra, e pela sua infinita misericórdia, o próprio Jesus, ele também fez, pela sua infinita misericórdia, fez curas, maravilhas, aqui, quando ele andou na terra. Marcos capítulo 10, o 48 a 52 vai dizer, quando tinha aquele cego Jericó, vai dizer, o versículo 48 vai dizer o seguinte: e muitos os repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse-lhe que eu clamasse, e clamaram o cego, chamaram o cego, e diz-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, e que ele levante, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. Logo viu e seguiu Jesus o seu caminho. Estamos falando de misericórdia. Então, nós não podemos deixar também só a justiça. Deus é justo, fiel, mas ele também é misericordioso. E nós fomos mais abaixo, nós temos Êxodo capítulo 34, versículos 6 e o 7, Deuteronômio capítulo 7, versículo 9, Salmos capítulo 25, 10, se os irmãos quiserem ler em casa, Salmos 86, número 15 e muitos mais. Nós vamos ver a misericórdia de Deus para conosco. Tem vários versículos na Bíblia, várias passagens de Deus, pela a grande misericórdia, o qual Deus conosco. Lógico que Leiu aqui, ele não está falando somente da justiça, mas nós temos que também frisar o grande misericórdia que Deus tem sobre a nossa vida, por essa infinita misericórdia que ele tem com nós. E se formos falar de amor, 1 João, capítulo de número 4, versículo 9, vamos falar um pouco do amor de Jesus para conosco. 1 João, capítulo 9, versículo 10, vai dizer, capítulo 4, versículo 10, 9 a 10, que vai dizer assim: nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. 1 João, capítulo de número 4, e o 16 ao 18 também vai falar também sobre o amor de Deus para conosco. Então, por que não adorar esse Deus? Por que não exaltar esse Deus? Vai falar João, capítulo 4, 16 ao 18, que vai dizer: e nós conhecemos e cremos no amor de Deus. Nós
Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Nisto é perfeito amor para conosco, para que ele e somos nós também neste mundo. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Deus, com a sua infinita misericórdia, se nós formos ler João capítulo 3, versículo 16, também vai nos dar uma referência do grande amor de Deus. Lógico que ele é justo, ele é fiel, mas ele também é misericordioso. Ele também ama ao pecador, mas abomina o pecado. E ele nos ama pela sua infinita misericórdia. João capítulo 3, versículo 16, esse versículo todos conhecem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, meu irmão, lógico que Eliú está frisando muito a justiça aqui, divina, naquela situação que Jó estava passando. Mas nós não podemos deixar a soberania de Deus, ele como amor e misericordioso para com as nossas vidas. Nós vamos ler em Romanos capítulo 38, 39, vai falar também do amor de Deus para com a nossa vida. Romanos capítulo 8, versículo 38 a 39, nós vamos ler rapidinho, que as horas já estão passando. Então, eu falei que ia ser bem breve o objetivo. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, neste versículo aqui, eu quero dizer que Jó, ele estava consciente, ele estava passando por aquela dificuldade, lógico, passando, mas ele tinha consciência que ele não deveria abandonar a comunhão e a fidelidade que ele tinha em Deus, mesmo ele perdendo tudo. Porque quando a mulher chegou, a sua esposa chegou até ele, a mulher falando para ele amaldiçoar Deus, ele simplesmente vira para ela, ele chega para ela e fala: você fala como uma louca. Ele não falou que era louca, você fala como uma louca mulher. Ele não estava falando, talvez alguém já falou, não, ele chamou de ela louca, ele chamou dela doida. Não, ele falou: como você fala como uma louca mulher. Nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá. Porque Jó tinha convicção que ele poderia perder tudo que ele tinha, mas a única coisa que ele não deveria perder e não podia perder era a fé em Jesus. Era a fé e a comunhão em Jesus. Talvez nessa escola bíblica dominical eu esteja falando para alguém, né, que talvez perdeu o sentido, perdeu a vontade até de adorar a Deus, até de estar vendo. E hoje você ligou o seu celular e está aqui assistindo essa escola, aqui nessa live, e talvez você falando: não, eu estou como Jó, perdi tudo, não tem nada, não tem solução, Deus só está agindo com a minha vida com justiça, assim como a teologia que Eliú está falando, ele só está agindo com justiça, e eu perdi tudo. Então por que adorar a Deus? Então, alguma coisa está acontecendo comigo, e ele não está falando comigo porque eu estou em pecado, que tem alguma coisa falando comigo, mas talvez Deus está querendo tratar a sua vida, e ele está querendo mostrar a você a sua real situação, e ele está dizendo: não, você está passando por isso porque eu preciso que você continue sincero, agradável, reto a mim, servindo a Deus. Nós vamos para o último tópico, e depois eu vou fechar a lição, agradecendo os irmãos aí que estão nos assistindo, né? Peço aos irmãos e agradecer os irmãos pela paciência de estar me assistindo
né? Talvez esses irmãos estou passando bem rápido, falando bem rápido a lição, mas que Deus venha continuar abençoando sempre as nossas vidas, mas que possamos continuar sempre firme e constante na presença dele, porque é necessário que nós tenhamos cada dia mais comunhão com Cristo. Por mais que a adversidade venha, por mais que a dúvida venha, por mais que a dificuldade, alguém vai falar para você, não, você está passando por isso, Deus está em silêncio porque você está em pecado. E nem é sempre o pecado, nem é sempre você está passando por isso porque você pecou, ou alguém pecou, ou A ou B pecou. Mas Deus está querendo mostrar algo para você profundo, algo para você sobrenatural, que você precisa enxergar. Mas para você enxergar isso que Deus tem para fazer a sua vida, você é necessário que Ele faça com que você passe em certas situações para mostrar a você que você é criatura e dependente de Jesus, que você não pode se comparar ao Criador, mas tem que permanecer sendo criatura de Deus. E isso nós temos que ter em nossa vida, que nós somos criatura e o Senhor é o nosso Criador. Sofrimento como um instrumento pedagógico de Deus. O caráter pedagógico do sofrimento. Há uma diferença entre o pensamento teológico de Eliú e de seus amigos. Elifaz e Bildade e Zofar acreditavam que o sofrimento de Jó era por causa de um pecado cometido por ele e sua recusa em reconhecê-lo. Eliú também crê dessa forma, mas vai além. Embora compreenda que durante a sua provação Jó se comportou de forma pecaminosa, Eliú introduz a ideia de que o sofrimento tem um caráter pedagógico. O caráter pedagógico do sofrimento está na capacidade de nos fazer refletir e voltar para Deus. Dessa forma, o justo aprende com o sofrimento, adorando a Deus na tormenta. No capítulo 36, versículo 26, Eliú afirma que Deus é grande e nós não compreendemos. Para ilustrar o argumento da grandeza de Deus, ele faz uma explanação sobre a ação de Deus nas estações do ano: outono, inverno, primavera, verão. O argumento de Eliú tem por objetivo demonstrar a grandeza de Deus sobre a criação, como esse fato deve fazer com que Jó o reconheça como grande e louve como tal. A fala de Eliú põe em destaque o argumento contraditório de Jó, que por um lado manifestava a majestade de Deus, mas por outro murmurava contra ele. Nesse aspecto, Eliú acerca em mostrar que a adoração e murmuração não pode coincidir, são atitudes excludentes. Ilustra de forma poética e pensamento duradouro é uma metáfora da situação do patriarca que no meio da tormenta, em todo o seu impacto, estrondo, pôde contemplar o caráter pedagógico do amor de Deus. Conclusão. Vimos nessa lição 3 aspectos da teologia de Eliú. Primeiramente, o jovem amigo defende o direito de Deus ficar em silêncio mesmo quando achamos que ele deve falar. Acredita que Jó não consegue escutar a Deus devido ao seu orgulho. Entretanto, é equívoco de Eliú. Está no fato de associar o sofrimento de Jó ao pecado. Segundo ele, destaca Deus em todo o direito de ser soberano, como tal agir com justiça. Todavia, ele se equivoca em colocar essa soberania acima de Deus, de seu amor, pois primeiramente Deus amou e finalmente ele vê o sofrimento um papel pedagógico. Concluindo, nessa conclusão, como eu tinha lido, e Romanos, nós vamos ler novamente Romanos, temos outro versículo, Romanos capítulo 5, 8, que vai falar também do amor de Deus, capítulo 5, versículo 8, que vai dizer: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo ainda pecadores. Mas Deus prova o seu amor para conosco, e Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Esta é a maior prova de amor que alguém possa fazer por outra pessoa.
Um amor aonde ele se doou na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos ter um direito de um dia herdar o reino dos céus, de um dia morar eternamente com Cristo. E esse direito, ele foi nos dado quando ele se doou na cruz do Calvário. Deus não morreu, Deus morreu, não. Ele se doou na cruz do Calvário. Ele se doou, ele entregou a sua vida. Porque Deus, por ser soberano e ele ser poderoso, ele não precisaria deixar os guardas te pegar, ele não daria tempo de ninguém botar a mão nele. Mas Deus foi necessário, não foi necessário Jesus, né, passar por isso, né? Foi necessário Jesus passar por isso, para que eu e você pudesse ter o direito. Na cruz do Calvário ele pagou com preço de sangue, ele derramou na cruz do Calvário o seu sangue precioso, para que nós pudéssemos ter o direito de salvação. Então, isso prova o grande amor que Deus tem para conosco, né? Quando ele vai falar só, não, na justiça, não, Deus ficou em silêncio, porque Jó estava em pecado por sua arrogância, né? Jó estava pecando porque ele era orgulhoso, né? Essa foi um ponto onde não tem, até o próprio comentarista ele não concordou muito nesse ponto. Por quê? Quando ele fala que Jó Deus estava em silêncio, a falar, mas era necessário aquele silêncio, porque tudo que aconteceu na vida de Jó, e o interessante é que Jó passou por todo esse sofrimento, tudo isso aqui passou, mas quando a mulher dele chega até ele reconhece, olha, que isso, mulher, não saí do ventre da minha mãe, não vou voltar para lá, ele me deu e ele tirou, é tudo dele, eu não tenho nada, eu sou apenas criatura, ele é o Criador, e nós temos que ter isso, essa convicção em nossa vida, nós temos que ter isso em nossa vida diária. Nós somos criatura, o nosso Senhor, Ele é Criador, o nosso Deus é Criador, e Ele continua sendo soberano, mas Ele é soberano, Ele é justo, Ele age com justiça, mas Ele também é amor, mas Ele também é misericordioso, e nós não podemos esquecer os grandes, né? Que Deus também, Ele é grande, mas Ele é amoroso, Ele é poderoso, mas Ele tem amor para nos dar, Ele é amor. Ele também amou. Ao ponto de um pai, qual o pai que dá o seu filho para morrer na cruz, para se doar na cruz, por uma humanidade corrompida e pecaminosa. Mas ele olhou para esta humanidade. Ele olhou e deixou o seu filho para que ele viesse aqui, passasse as dores, sofrimento, e se doar na cruz, para que nós pudéssemos um dia herdar o reino do céu. Herdar que o Senhor, tudo aquilo que Deus tem para nos abençoar. Que Deus, como soberano, pode se revelar e falar por meio de sofrimento. E a soberania de Deus, ela não sobrepõe o amor que Ele tem para conosco. Que nós tenhamos essa certeza. Mesmo Ele sendo soberano, mesmo Ele sendo justo, sempre Ele vai nos amar e sempre Ele vai nos guardar como Ele tem nos guardado até hoje. E que Deus possa nos abençoar e que os irmãos aí em casa possam ter convicção que por mais que Deus haja com justiça, Ele também vai continuar agindo também com misericórdia e com muito amor. Que Deus venha abençoar a nossa vida e que este exemplo que aconteceu com a vida do servo Jó, que tudo aquele sofrimento que ele
passou, né? E que essa base teológica de Eliú, ela venha para nos dar esse caráter pedagógico, ou seja, o sofrimento, ele está na capacidade de nos fazer, de estar presente, em voltar a refletir e amar mais a Deus. Que nós, através desta lição, nós possamos cada dia mais ter mais comunhão uns com os outros e principalmente com o nosso Deus. Que Deus venha abençoar a sua vida, que Deus venha abençoar a tua casa, que Deus venha abençoar o teu lar, a tua família, e que Deus possa continuar derramando bênção sobre a tua vida, e que nesta manhã o Espírito Santo de Deus esteja visitando a sua casa, esteja aí contigo. No decorrer desta lição, o Espírito Santo de Deus estava aí do seu lado, te consolando, te abençoando, abençoando o teu lar, a tua casa, a tua família, o teu trabalho, a tua escola, aonde quer que você esteja. Que o Espírito Santo, Consolador, ele esteja derramando bênçãos e abençoando a sua vida a todo instante da sua vida. Não desanime. Se você está passando por alguma luta, alguma dificuldade, se você está se enquadrando nesta lição, se está se enquadrando aqui, e talvez você está sobre a teologia do Eliú. Não, estou aqui e nada está acontecendo. Deus não está falando sobre a minha vida. Deus ele se calou, ele está mudo, e eu já não sei o que fazer. Ele está mudo. Então eu acho que é pecado, eu fiz alguma coisa que desagradou a Deus. E muitas vezes Deus está querendo de você mais comprometimento com a tua palavra e com a tua obra. E que Deus em Cristo Jesus possa abençoar a sua vida. Eu vou estar orando aqui neste momento, já te agradecendo por ter paciência de ficar aí ouvindo, vendo junto comigo, estudando um pouquinho mais e aprendendo mais um pouco de Jesus. Que Deus venha abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Nós vamos estar orando neste momento. Senhor nosso Deus, eu quero te agradecer por este momento o qual passamos aqui na tua presença. Senhor, que cada dia mais o Senhor cresça e que nós venhamos diminuir, Senhor, a cada dia mais. Que o Senhor cresça, Senhor, que nós diminuamos, que nós venhamos diminuir. Senhor, a todos os teus servos, Senhor, que estão nos assistindo neste momento, eu lhe peço agora, Senhor, que o Senhor visita a cada lar, Senhor, a cada vida, a cada família, Senhor. Ó Senhor, que talvez se enquadra em uma situação semelhante a esta. Senhor, que o Senhor venha, Senhor, derramar a tua bênção. Senhor, que o Senhor venha capacitá-los. Ó Senhor, que o Senhor venha ajudá-los. Repreender todo tipo contrário, toda enfermidade. Nós apresentamos o teu servo nas tuas mãos, Pai. E já quero agradecer, Senhor, por o Senhor ter me dado esse privilégio de estar aqui nesta manhã. Te agradeço por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, na minha família. Já, Senhor, quero te agradecer pelo teu servo que aqui está comigo. Senhor, muito obrigado. Ele juntamente com a tua esposa, teus filhos, teu filho, tua família. E o Senhor continua derramando bênçãos sem medida, Senhor, sobre a cada um que está nos assistindo nesta manhã. Ó Pai Santo, eu já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.